Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um passo a passo dessa mala aqui, bonitinha, uma sugestão para chá de bebê no tema ursinhos, que eu tô fazendo no tema ursinhos, mas você pode usar em qualquer tema para menino ou o tema que você achar que uma mala combine, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês, olha só como é que ela é feita de caixinha de sapato, super simplesinha de fazer. Por dentro, olha só como é que ela é por dentro, ela é revestida de tecido, aqui, com tecido. E o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de uma caixa de sapato, tinta PVA branca para dar o fundo nela, tinta PVA marrom. Se você tiver um cinto velho aí que você não use, pode usar para fazer as alcinhas dela, ou como eu que não tenho, e se você também não tiver, você pode fazer com EVA marrom ou preto, dependendo da cor que você quiser, tá? Também vamos precisar de tecido. Aqui pode ser tecido ou papel, às vezes você quer encapar com papel, você é quem manda. E vamos precisar também de pedacinhos de papelão para poder fazer esse revestimento aqui de dentro, tá? Então, vamos lá pro passo a passo dessa maletinha super fofa, olha só. Na maleta nós vamos usar uma caixa de sapato. Essa aqui que eu tô usando, ela é com a tampa junta. Mas se acaso você não tiver aí na sua casa, não tem problema, pode ser aquela de tampa separada. A única coisa que você vai ter para fazer a mais de um lado da tampa você vai passar o estilete ou a tesoura aqui e aqui, ela vai soltar, né? Soltou, você cola por fora daqui da sua caixa, tá? E para adiantar, com esse pincel aqui, eu não sei se é brocha ou como é que é o nome dela, mas daquele bem grosso, sabe? Você vai passar, você vai pintar a caixa inteirinha com tinta branca, PVA, para dar um fundo nela. Por que o branco? Porque depois nós vamos fazer tipo uma pátina por cima com tinta marrom para dar um ar mais envelhecido, tá? Então aqui eu já passei 2 mãos de tinta e esperei secar. Olha só, passei nela inteirinha e ficou assim, ó, bem rústico mesmo, tá? Então agora nós vamos usar, depois de você passar as 2 mãos de tinta branca, vai esperar secar e aí nós vamos medir com uma régua as laterais da caixa, tá? Aqui, aqui e aqui também a altura dela. Então por isso que eu não vou dar medida, tá? Porque cada caixa tem uma medida, né? Essa aqui que eu tô usando, ela é uma caixa não muito grande, mas você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Então agora nós vamos medir as laterais aqui e vamos cortar um papelão à parte, tá? Mede aqui o comprimento dele e também a altura, bom? Eu vou fazer isso agora e já volto para mostrar para vocês. Então primeiro eu cortei as laterais menores, que é essa parte aqui, e o meu aqui deu 20 centímetros e meio por 9,3 milímetros, tá? Então, olha só, eu recortei numa caixa de papelão normal, tá? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar aqui do ladinho dela, vamos encaixar aqui os dois. Ó, sobrou um pouquinho aqui, mas não tem problema, tá? Depois a gente faz o acabamento. Aí agora, com essas 2 laterais aqui, dentro da caixa, nós vamos medir essa lateral maior aqui, tá? Aí, cortei a lateral maior, o meu deu 26 centímetros e meio. Lembrando que essas são as medidas da minha caixa, tá? Então, vocês vão medir de acordo com a caixa de vocês, tá? Então, deu 26 e meio pela mesma altura da lateral, que deu 9,3, tá? Então, eu já coloquei um ali. Agora, eu vou colocar a outra só pra encaixar. E o bom que depois de colocar essas laterais aqui, ela vai ficar bem firminha, tá? Ó, colocamos aqui, certo? Agora, nós vamos encapar essas laterais
com tecido ou com jornal, ou com qualquer papel que vocês tiverem aí, tá? Para depois a gente também vai fazer o fundo dela, mas primeiro nós vamos encapar com tecido. No meu caso, eu vou encapar com tecido e enquanto seca a cola, eu vou fazer a lateral não, o fundo dela. Então, para encapar as laterais e o fundo da caixa, eu vou usar esse tecido aqui de bolinhas, que eu achei super bonitinha, mas você pode usar qualquer tipo de tecido, tá? Então, para encapar as laterais, tem que tomar cuidado. No meu caso aqui, eu peguei uma caixa que tem coisas escritas aqui. Então, para encapar, nós vamos colar o tecido nessa parte que não tem nada, até porque ela vai ficar, essa parte aqui, então, a gente cola na caixa e essa daqui vai ficar à mostra, tá? O tecido vira aqui, nós vamos colar na parte avesso dele. Então, para colar o tecido aqui nesse papelão, eu vou usar essa cola aqui, tá? Mas você pode usar qualquer cola que você tiver aí. Nós vamos espalhar um pouquinho só aqui no papelão. E com o rolinho, espalha bem. Aqui. E vira ele e cola aqui no tecido. Sempre deixando um espacinho aqui para poder depois fazer o acabamento aqui atrás. Então, isso nós vamos fazer com todos eles, lembrando que passar cola onde não tiver nada escrito, tá? Porque senão, aqui depois no tecido ele vai ficar aparecendo, tá? Agora, então, para fazer o acabamento dela, para ficar um acabamento perfeito aqui dos ladinhos, nós vamos fazer igual como quando a gente vai encapar caderno. Acho que a maioria de vocês já encapou caderno. Pelo menos eu, quando dava aula, encapava muito caderno, gente. Então, nós vamos passar cola. Não precisa passar cola tudo aqui, mas acabei passando. Aí, primeiro nós vamos colar as laterais aqui de cima. Do jeito que tá aqui mesmo, tá? Aí aqui embaixo também. Aqui. Aí pra dar o cantinho dele, pra ele ficar bem bonitinho, nós vamos dobrar igual quando a gente faz pra encapar o caderno. Nós vamos dobrar aqui um triângulo. Aqui. Eu vou passar um pouquinho de cola, bem pouquinho mesmo. E vamos fazer isso nas duas laterais, tá? Um pouquinho aqui. Olha só. Aí é só dobrar aqui. Aí ele vai ficar bem bonitinho aqui do lado, não vai soltar tecido, não vai nada. Então, isso nós vamos fazer dos dois lados. Aqui. Viu só que simplesinha? E aqui. Pronto. Então, vamos fazer isso com todas as laterais. Para o fundo da caixa, nós vamos usar como medida a própria caixa. Em cima do papelão, nós vamos riscar aqui. Vamos usar a caixa mesmo, tá? Aí é só recortar. Olha só, já saiu o fundinho dela aqui. Nós vamos recortar e medir lá dentro da caixa. Se a casa ela ficar um pouquinho maior, nós vamos acertando só o tamanho dela aqui, ok? O fundo da caixa, então, já recortado. Agora é a hora de medir aqui pra ver se vai dar certo. Aqui na minha ela deu certinha.
Não vai precisar cortar nada. Então, agora é só encapar ela com tecido igual às laterais. Agora, com todas as partes já encapadas e a cola já secou, então agora é a hora de montar. O fundo dela não precisa colar, não precisa nada, até porque ela vai encaixar bem direitinho aqui na caixa e não precisa colar. Então, é só colocar e ir ajeitando aqui, olha só o fundo dela. Agora, aqui nas laterais, o bom é você passar a cola quente, tá? Eu só vou montar aqui pra vocês verem como é que fica, até porque eu tô sem a minha cola quente aqui. E aí, vocês vão colando aí na casa de vocês, tá? Então, primeiro, lembra que a gente cortou os ladinhos aqui, tomando cuidado pra não... Aqui, ó, daí vocês vão passar cola e vão colar aqui as laterais. Vocês viram só como ficou uma partinha pra fora? Esse daqui não tem problema, tá? Por isso que o importante é que o acabamento aqui de dentro esteja perfeito pra não aparecer aqui do outro lado. Olha só. Aí, outro ladinho aqui também. Lembrando que eu só tô colocando, mas vocês aí na casa de vocês vão colando, tá? Aí, encaixa aqui. E o outro ladinho. Então, depois de colado, ela vai ficar assim. Olha só que bonita que vai ficar. Aqui depois a gente vai pôr um acabamento bem certinho. E essa parte de cima aqui, nós só vamos pintar, tá? Vai pintar com tinta branca também, nós não vamos fazer nada, ok? Aqui, ó, pintei essa parte aqui de branco, bem rústico mesmo. E agora, pra fazer essas ponteiras aqui, eu usei papel Paraná, por ele ser um pouquinho mais fino. E a largura aqui, eu cortei, eu não medi nada, eu cortei a largura da minha régua, tá? E medi apenas aqui na caixa, na alturinha dela. Tá? Então, esse daqui nós vamos cortar 4. Eu não vou colocar aqui atrás, mas se você quiser pôr aqui atrás uma ponteirinha dessa também, acho que vai ficar bem legal. Mas eu não vou pôr, tá? Eu vou colocar só aqui na frente e aqui na tampa também. Na tampa, apenas na frente, aí é um pouquinho menor. É a mesma largura aqui da régua. Então, vai cortar e vai colar aqui com cola quente, tá? Então, depois de colado todas as laterais aqui da caixa, nós vamos dar um ar mais envelhecido para ela. Para isso, eu vou usar essa tinta aqui PVA da Acrylex, castanho claro. Se você tiver um marrom um pouco mais escuro, fica até mais legal, tá? Eu não tenho, então eu vou usar essa daqui mesmo. O que nós vamos fazer? Eu tô usando aqui uma base de isopor, aquela bem fininha, que vem em pizza, sabe? Então, eu vou colocar um pouquinho de tinta aqui. Pra poder... E aí, com o mesmo pincel, esse daqui que a gente usou pra pintar, nós vamos passar um pouquinho só na tinta. Vamos tirar o excesso. E vamos começar pelas laterais aqui. Tomando cuidado pra não pintar a parte de dentro aqui, tá bom? Então, aqui nós vamos pintar mesmo as laterais dele, sempre dando umas batidinhas assim, daqui pra lá, tá? E aqui nós vamos pintar mesmo, pra deixar aqui essa parte aqui bem escura. As laterais dela, então, eu quero bem escura. E aí, aqui, apenas uma batidinha com o pincel já sem tinta, tá? Então, vamos pintar aqui. Ó, depois de feito as laterais, e eu passei o pincel bem de leve
nessa parte branca, aqui também. E reforcei um pouquinho mais aqui na parte de cima e também na parte de baixo, olha só, um pouquinho mais reforçado. E isso daqui nós vamos fazer na tampa também, tá? Só que eu vou esperar secar um pouco essa parte para daí eu poder mexer com a tampa. Bom, agora que já secou um pouco a parte de baixo, eu vou repetir a mesma coisa aqui nas laterais, deixar bem forte aqui a lateral da caixa. Eu já aproveitei também, já fiz aqui atrás. Eu só vou reforçar mais aqui onde ela abre e fecha. Deixar um pouquinho mais escuro. Aqui. E aqui na tampa é a mesma coisa das laterais. Eu vou puxar sempre pro meio. Eu só vou pegar um pouquinho mais de tinta para poder dar mais uma sujadinha ali em cima. Tem 3 tiras assim de EVA marrom. Se você tiver um cinto marrom, preto, um cinto aí que você não use mais, ele fica mais bonito. Mas se você não tiver, pode usar EVA assim como eu tô usando. E eu cortei 3 tirinhas da mesma largura da minha régua, olha só. Aqui de altura não tem tanto problema porque você vai medir na sua caixa. Então, serão 2 para tampa e 1 para fazer a alça. Com esse EVA que sobrou aqui, eu não vou cortar, não vou nada. Eu vou passar um pouquinho de cola instantânea aqui na pontinha e vou virar ele aqui. Que eu vou deixar um espacinho para mais para frente, que agora eu não comprei. Mas se você tiver aí na sua casa, passar uma fivelinha aqui. Fivelinha desse de cinto mesmo, sabe? Que dela fica um pouco mais real. Mas como eu não tenho, eu vou deixar ele assim. E daí mais pra frente eu compro uma fivelinha e coloco aqui, tá? Mas se você tiver, já coloca, ela vai ficar super bonita, olha só. Agora com esse aqui que sobrou, eu vou colocar minha caixa de pezinho. E vou medir aqui um tantinho que dê pra fazer uma alça. Que ele não fique muito grande. Então, primeiro eu vou colar, depois é só cortar. Eu vou colar uma parte assim, um quadradinho. Passar cola instantânea. Os 3 dedinhos aqui. Colar bem no meio. E eu vou deixar também 3 dedinhos do outro lado. E vou puxar esse EVA aqui pra ele ficar uma alcinha, tá? Então, eu vou cortar aqui. Gente, eu não tô passando medida, não tô passando nada, porque como eu já falei no início do vídeo, isso aqui vai depender muito de caixa para caixa. Então, você conta aí 3 ou 2 dedinhos da sua caixa e coloca a alça. Olha só. Como é que ficou. Agora aqui para dar um acabamento, você pode pegar a mesma tinta que você passou aqui, com o pincel pode ser um pouquinho menor ou com esse daqui mesmo, e dar uma passada bem de leve aqui nessa alça. Vou pegar um pouquinho mais de tinta, porque a minha já secou. Dá uma passada de leve aqui na alça, só aqui nas laterais dela, tá? Aqui na frente. Porque a gente ainda vai pegar depois a caneta preta e vai fazer um pesponto aqui, como se fosse costura dela. Tá? Então, nós vamos fazer as 3 alcinhas. Aqui. E também na alcinha aqui. Viu só que eu molhei o pincel uma vez só na tinta e deu pra fazer
em tudo. Aí. Nossa caixa tá quase finalizada. Agora eu só vou pegar a caneta lá para poder passar o pesponto aqui. E a nossa mala está pronta. Ó, já deu uma diferença, né? Olha só. Então agora eu só vou pegar a caneta pra gente fazer um pesponto aqui. Para fazer o pesponto eu vou usar essa caneta aqui de retroprojetor da Faber-Castell, ponta média 1.0, aquela ponta um pouquinho maior, tá? E vou fazer um pesponto aqui como se fosse costura. Então, nós vamos fazer nas duas, aqui nas duas alcinhas e aqui também. Olha só como é que ficou. Com o pesponto aqui também. Aqui eu coloquei duas bolinhas, como se fosse um preguinho. Aqui então ficou as duas. Agora, só para finalizar, eu molhei o pincel bem pouquinho na tinta branca e ainda vou tirar o excesso aqui. E vou dar uma passadinha bem de leve aqui. Tirar um pouquinho mais. E vou dar uma passadinha de leve nas laterais, bem no meio. Aqui. Toda ela. Aqui também um pouquinho. Esse branco, ele dá uma profundidade, né? Ele fica bonito. E aqui também. E aqui. E a nossa mala está pronta. Deixa eu só mostrar para vocês os detalhes dela, tá? Então, a nossa mala finalizada ficou assim. Olha só aqui. Aqui atrás. Aí, se você quiser colocar mais alguma coisinha, você que sabe, tá? Tipo aqui, se você quiser colocar uma cianinha ou até mesmo uma rendinha, eu vou deixar assim, porque eu vou usar ela tanto fechadinha, né? Quanto aberta também, com algum docinho ou algum produto. Como eu vou usar ela no chá de bebê, talvez eu coloque algum produto de higiene do bebê, tá? Mas pode tanto ser usada assim. Deixa eu pegar um ursinho aqui, com ele sentadinho em cima. Olha só que bonitinho que vai ficar. Ou a malinha aberta, com o ursinho dentro também, olha, fica super bonitinha. Então espero que vocês tenham gostado aí de uma sugestão bem simplesinha, né, para você fazer aí pro seu chá de bebê ou até mesmo para um aniversário do tema ursinho, aviador ou qualquer outro tema que a mala combine. Uma malinha aí super simples, né, feita de caixinha de sapato. Espero que vocês tenham gostado. Tá, então um beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.